Episódio 3, episódio 3, mamãe, vambora, solta a vinheta. Esse é o Cine Furtacor. Pensamentos livres de qualidade duvidosa sobre filmes, séries e sapatões. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse clássico. É um clássico. Já foi referenciada por outras obras sapatonas. É assim. É um clássico. É um dos pilares dentro do imaginário lesbossáfico, imaginário simbólico lesbossáfico ocidental, mais especificamente norte-americana, é um dos pilares, que é esta obra, essa série canadense chamada Lost Girl. Você pode até não ter assistido, mas alguma coisa que você assistiu tem influência dela. De tão clássico, assim, clássico moderno, atual, não é esses clássicos atemporais, não. É um clássico da comunidade, não tem como fugir. É um clássico. Lost Girl é uma série de 2010, né? É uma série canadense, como eu falei. E ela vai influenciar muito a cinemática canadense, inclusive. E, assim, queria fazer uma menção honrosa às sapatonas canadenses, porque a produção audiovisual canadense lesbossáfica é muito grande e muito intensa, sabe? E hoje eu escolhi começar a falar dessa escola por Lost Girl, mas a gente tem outros campos de performatividade sapatona canadense. Mas Lost Girl, eu vou falar de Lost Girl porque Lost Girl vem se posicionar numa área, no campo da fantasia, né? Da fantasia, mistério e crime, um clássico norte-americano, né? Lidar com esses encantados nortistas, tipo duendes, fadas, leprechauns, valquírias, demônios, sereias, etc, etc. Todo esse imaginário coletivo europeu, norte europeu também, ali norte da Europa, norte que o norte da América vem, que leva também para lá. Lost Girl vai trabalhar. Então, a gente tá falando de uma série que tem 5 temporadas, 16 episódios cada temporada. E ela gira em torno da Boo. Boo, personagem interpretado pela Anna Silk. Ela é uma sucubus, né? É uma tipo de meta-humana que ela ela não sabia que ela era meta-humana, ela só sabia ela não sabia que tinha mais gente que nem ela. E ela vem descobrir que ela é uma meta-humana nesse processo, e mais o poder dela é de sugar a energia das pessoas quando ela transa com as pessoas, quando ela beija, transa. Meio tipo a vampira do X-Men. Pois é, tá bem próxima ali desse poder. Então, a Boo, ela é uma sucubus, então ter relações afetivas, eróticas, sexuais é um pouco delicado para ela, mas importante e vital, porque é de onde ela tira a energia para manter seus poderes, inclusive, né? E aí, nessa e aí, Lost Girl uma das primeiras séries, assim, que eu vejo, que eu acabo vendo, e que ela tem uma representatividade bissexual ali, positiva, e, assim, a Bu, ela já sabe que ela isso não é uma questão, sabe, assim, a saída não, ela, primeiro que ela nem sai do armário, ela começa a ter a gente começa a perceber um carinho excessivo ali entre ela e a doutora, a gente começa a torcer e quando vê, buf, acontece. Mas essa produção, inclusive, durante as 5 temporadas, a comunidade é dividida porque há um chip entre Boo e a doutora Laurel. Como é?
Lauren, e em certo momento da trama há um chip entre Boo e a Tamsin, que é uma valquíria. Então uma parte da comunidade torce pela valquíria e outra parte acaba torcendo pela doutora. E aí só você assistindo para você dizer de que time você tá. Mas então aparece já um outro lugar que não é uma rivalidade feminina do machismo, e sim uma competição pela alfa, né? Que se a gente for aprofundar um pouco esse tema, a gente pode chegar no mesmo ponto de origem, mas não vou entrar nisso agora não. E aí é uma série que a sexualidade dela é importante, faz parte, mas não é tudo. Porque o rolê é sobre a Boo e a Boo se encontrar, porque ela é perdida. E ela é perdida não é por conta da sexualidade dela, mas por conta de milhões de coisas, de que o pai, ela não sabe que a mãe é órfã, é nômade, acaba matando as pessoas, então não pode ter relacionamentos afetivos duradouros. Enfim, são muitas questões que giram em torno do rolê da Boo. E a cada episódio, né, a cada temporada, a gente vai em busca, junto com ela, das missões que ela precisa alcançar. Porque, na verdade, não é nem a jornada da heroína que ela segue, é a jornada da Avatar, né? O Avatar é aquele ser mítico que vai apaziguar os polos, né? E é esse o lugar que ela chega. E por que eu acho importante falar de Lost Girl? Porque Lost Girl, ela é de 2010 e muitas das pessoas, tanto do elenco de Lost Girl, quanto da premissa posta por Lost Girl, a gente vai encontrar em outras obras canadenses. Como, inclusive, Wynonna Earp, que é uma série queridinha da comunidade. Apesar dela não ter o protagonismo, né? A protagonista, Wynonna Earp, ela não é sapatão, mas a irmã dela é. E graças a isso nós temos alguns episódios onde a questão a Waverly, né, que é a irmã da Wynonna, ganha um protagonismo na trama, né? E aí isso vira um foco, né? Chega a ser uma questão, mas não é o foco da série. Isso acontece por ser. Isso é mais uma coisa, mais um marcador, é mais uma forma de existir. Dentro de mortos e não mortos, viventes e não viventes, entre pessoas encantadas, meta-humanos ou não, a sua sexualidade é mais uma porém, é mais uma coisa, um porém. Não é tudo, mas é importante, né? E Wynonna Earp, no caso, teve 4 temporadas, já é de 2016. E nós temos, nos últimos episódios, nas últimas temporadas de Wynonna Earp, nós temos uma certa homenagem a Lost Girl, porque o elenco de Lost Girl aparece e faz algumas pontes de inclusive, personagens importantes para a trama. Então, eu li como uma homenagem, né, um reconhecimento do status e da figura da força simbólica que aqueles atores têm diante da comunidade, né? Então eles não aparecem como entregador de carta, não, eles aparecem como personagens importantes, pontuais e importantes para a trama, né? E aí, nessa caminhada, assim, nós também temos Carmila, que a gente vai falar de Carmila com mais cuidado, mais calma em outro momento, porque ela é uma das séries do meu coração. Mas tem Carmila, você vê a influência em Carmila, você vê a influência em Lily Astrid Save the World, que infelizmente só teve uma temporada, canadense também, do ano passado, 2022. E é uma obra também na mesma estrutura de fantasia, monstros, dragões, leprechauns, todas essas figuras simbólicas aí desse imaginário estão nessa obra também. Mas no caso de Lily e Astrid, eles vão
as autoras vão um pouco mais além, porque a Lilia e a Astrid, elas estão no ensino médio, são adolescentes, são duas personagens, são dois corpos gordos, né, fora do padrão, são dois corpos fora do padrão, uma é latina e a outra é caucasiana, e a caucasiana ainda é sapatão. Chega, rimou. E que vai em busca do meio que acaba tendo coragem e acontece dela de uma rixa que ela tinha com a garota mais popular da sala, que já foram amigas, depois viraram inimigas, e na verdade elas eram desejos reprimidos, e aí ela fica com a chefe de torcida lá, mais disputada, né? A menina padrãozinha mais disputada. Você veja que a menina, a mulher padrãozinha, etc., continua sendo a disputada, né? Parece que ela não disputa, ela é a disputada. Olha o símbolo disso, mas enfim. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que eu vou falar, o que eu quero falar é justamente a gente vai ver a, a réplica da fórmula de Lost Girl em outras séries, avançando mais nas propostas, nas pautas trazidas pela série de origem Lost Girl ou não, né? Mas você vê ali ela fazendo escola, ela fez escola. Ela fez escola e por isso que eu acho ela importante pra gente entender, porque, digamos, se for pra pensar na heroína sapatão que defende o mundo do mundo das trevas, né? Assim, as canadenses estão pensando nelas, nesse tipo de sapatão já tem um tempo. E estão propondo essas lógicas e símbolos já tem um tempo. E aí você vai ver também essa estrutura de fantasia, etc. Principalmente depois da Era Crepúsculo, né? Assim, a Era Crepúsculo vem impactar assim, um domínio cultural sobre audiovisual muito forte, né? Sobre esse imaginário dos vampiros, dos lobisomens, esse imaginário nortista, né? Ele é mais nortista, não tem onde a gente correr. Então, a gente vai ver essas representações também em outras séries, inclusive The Vampire Diaries, uma coisa um pouco mais mal com como é? Three Little Liars, e outras assim, mas com papéis pontuais, ou coadjuvante, ou coadjuvância da coadjuvância, sabe? Enquanto Boo, não, Boo é a principal, é a heroína principal e gira em torno dela, e isso não é uma questão, sabe? Apesar disso ser tratado, mas não é uma questão, isso é muito, muito, eu fico muito feliz de ver também, assim, porque tem uma coisa que é a lógica também que vai operar ali, é outra, né? Não é a lógica padrão, é uma tentativa de uma operação de uma lógica dissidente. E nós que já estamos na dissidência, nossa lógica é de dissidente, né? Então, não adianta a gente apenas se ver lá, sendo que as lógicas que nos movem, que opera na gente também não está representada, né? Então, e Lost Girl, apesar de não ser uma direção sapatã, mas já é uma permissividade um pouco mais tem um lugar de uma permissividade de ser, de poder se explorar esse universo de uma forma mais sensível, que é o que eu quero dizer. Com certeza tinha sapatão no rolê, ali no backstage, desde a produção, roteiro, mas a gente não sabe, né? Enfim. Sapatão, meu filho. Sapatão, um clássico. Sapatão, um clássico. Bem, é isso. Então a gente fica por aqui nesse
terceiro episódio, essa reflexão sobre não. Aconteceu alguma reflexão aqui? Além do... Ah, sim, não, claro. Por que eu quis trazer Lost Girl pra gente conversar? Porque eu acho que Lost Girl é um das principais, dos lugares que Lost Girl nos faz abraçar, bem como a produção de fantasia canadense, é o lugar do trash, do alternativo, sabe? A nossa comunidade sempre esteve, sempre ocupou o espaço, o lugar do alternativo, né? Que é o lugar da dissidência, da fora do padrão, sabe? E eu acho importante também ver com toda a dignidade que essas obras trazem, assim. A escola de fantasia cinematográfica canadense traz uma dignidade de não ter toda a potência e a técnica hollywoodiana para efeitos especiais, para reproduzir fantasia, né? Uma fantasia cinematográfica que nem Hollywood faz, mas tem uma dignidade muito grande em lidar com isso. E eu acho isso muito, muito, muito importante para a gente, para nós latino-americanos, para nós brasileiros, para nós na periferia do sistema, que às vezes entramos em certos processos de perfeccionismo, talvez um purismo de que alguma coisa tenha que ser da forma mais perfeita para acontecer, sendo que não, né? Sendo que não. Eu lembrei aqui falando, não sei se até se cabe, mas enfim, fica a critério da edição, se ficou é porque concorda comigo ou não também, não sei. Mas tem aquela história de para ter respeito precisa se dar o respeito. Não, precisa respeitar, pronto, foda-se. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Mas aí, não sei se tem que respeitar. Porque senão a gente vai ter que respeitar fascista. Não vou respeitar fascista, velho. Não vou respeitar homofóbico, velho. Não, essa frase está equivocada. Mas porque eu queria falar de que a obra, independente de qualquer coisa, ela precisa ser respeitada. A obra, não a... não. Não sei se eu quero... Também, ó, contradição. Não sei, tem certas obras que a gente não pode respeitar, não. Se for uma obra fascista, a gente não pode respeitar, não, velho. Não, se for uma obra homofóbica, assim, consciente de que tá sendo, não pode respeitar, não. Mas por que eu tava querendo dizer isso, velho? Mas porque o que eu queria dizer é que o que a gente tem que respeitar é a dignidade da execução. Porque feito é melhor do que perfeito, sabe? E às vezes a gente fica protelando, porque a gente fica querendo o perfeito, de botar nossa cara na rua, porque a gente tá esperando o perfeito, e a gente não faz. E pro coletivo, pro agora, a vida é agora. A gente tem que fazer agora, sabe? E é fazendo que a gente vai alcançando as sapiências e os saberes da perfeição. E por isso que a gente também tem que... O que eu quero dizer, na verdade, tudo isso é para dizer que nossas produções... Tem muita gente que pode... Quem está muito acostumado a produções mainstream, com muito orçamento, né, para produção, alguns pensamentos que podem acontecer de achar que nossas produções são muito alternativas. Nossas produções, as produções audiovisuais lesbossáficas estão sempre no campo do alternativo. E o que eu quero dizer é que a gente tem que abraçar o alternativo, sim. A gente tem que abraçar o trash, porque a gente sempre esteve... Se teve um lugar que nunca negou espaço para a nossa comunidade, foi o trash, foi o alternativo,
sabe? Se dos poucos lugares, dos poucos territórios que conseguimos ocupar, desde a movimentação e a articulação da nossa comunidade, é o underground, é o trash e é o alternativo. E a gente não pode fazer uma higienização disso, né? A gente não pode esquecer essas origens. O que eu quero dizer é isso. Então, tem gente que vai achar Lost Girl trash, bem como todas as produções canadenses trash, porque elas estão no campo do alternativo. Mas isso é pura soberba. Nós viemos do alternativo, nós estamos no alternativo. Então, inclusive, se você se dispõe ou se disponibiliza a querer consumir mais produções lesbossáficas, produções sapatonas, você precisa fazer as pazes com o alternativo. Porque é uma luta muito intensa de colocar, para a gente conseguir colocar nossas produções no mundo. E por conta dessa luta, né, a gente não vai ter todo o apoio que a gente quer, o que a gente precisa para colocar. Então, apoie o sapatão, né? Entenda que os critérios para análise das produções da nossa comunidade estão em outro campo que não podem ser ou não devem ser. Isso é uma opinião minha. Não devem ser, não devem estar no mesmo nível de análise que as produções padrões. Então, não, a gente não vai analisar nada aqui por viés Oscar, por viés, sei lá, Marvel, por viés... Não, quais são os critérios aqui? São e serão outros, entendeu? Então, porque a gente vai caminhar mais pro trash, mais pro alternativos e até produções que a gente vai, o que salva vai ser a dedicação das atrizes ou a dedicação do roteiro, enfim, são muitas coisas outros critérios que a gente vai cultivar e até passar pano, entendeu? Então, feita essa reflexão, aceite o trash, e aceite o trash na nossa comunidade, sabe? Aceitar o trash, aceitar o alternativo, aceitar a dissidência é necessária para a gente aceitar a nossa comunidade. E também para a gente se aceitar, sabe? E aí depois a gente avança nesses pensamentos nessas portas abertas aí sobre o que é trash ou não, enfim. Mas o que eu queria era homenagear, inclusive, essa obra alternativa, apocalíptica, que é Lost Girl, e por consequência, todas as outras obras apocalípticas, trashes, alternativas, que vamos comentar e ver aqui também, e que estão por vir ou que já passaram. Tá certo? Aquele beijo, obrigado pela sua escuta, obrigada pela sua atenção, e até o próximo episódio. Esse foi o Cine Furtacor. Reflexões e pensamentos de caráter duvidoso sobre a comunidade e cinemática lesbossáfica. Sou Mariana Passos e agradeço a sua companhia.